Amados, é um prazer estar aqui novamente com vocês e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você que está no livro de João, no Evangelho, no capítulo 16, o verso 33, super conhecido. Queria convidá-lo para ficar de pé e compartilhar com você essa mensagem. O título dessa mensagem é Vencendo com os problemas. Vencendo com os problemas. Todos conhecem João 16, 33. Palavras do Senhor Jesus que disse: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. E ele termina: No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Alguém diz comigo: eu vou vencer com os problemas. É porque a gente gostaria de vencer sem eles, mas não tem jeito. Então hoje Deus vai mexer um pouco no nosso paradigma. Eu queria que você orasse pela sua mente, pelo seu espírito, para receber mais uma vez o alimento do Senhor. Amém? Pai, esse momento é tão importante. É o momento que o Senhor nos fala a mensagem da noite. Nós recebemos no Espírito a palavra. Nós recebemos aqui o que o Senhor trouxe para nós. Pai, obrigado por este momento de alimentar a igreja. Eu proclamo sangue sobre mim, sobre o povo. Eu declaro amarrado todo espírito que é contra a palavra nesse momento. Eu declaro o domínio de Jesus. E eu proclamo, a palavra do Eterno não voltará vazia. Ela fará o que lhe apraz nesse 1º de setembro de setembro de 2024. Alguém diz comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito. Por favor, pode sentar diante do Senhor. Gostaria de ler com você vários textos da Bíblia. Se você puder ter sua Bíblia com você, a gente vai ler bastante nessa pregação. Mas eu quero começar falando da visão idealista errada que nós temos de eliminar todos os problemas. Bom, o problema é que desde o começo do culto a gente está cantando Jesus é maravilhoso e Ele vai solucionar tudo e Ele vai resolver tudo. Isso é verdade, mas existe um idealismo que às vezes a gente não consegue escapar. E está tão entranhado em nós que é essa ideia de que nós vivemos para solucionar os problemas. Todos eles, todos. Resolvê-los e eliminá-los da nossa vida. Ao ponto de não haver mais problemas. Se der, a gente elimina tudo. De preferência. Nós ficamos até meio decepcionados quando, depois de nós resolvermos o máximo de problemas nossa vida, né? E até estabelecemos medidas de prevenção, né? Quem não gosta disso? Para que não aconteça mais problemas, right? Nosso objetivo sempre é: eu não posso permitir problemas aqui, tá? E nós fazemos treinamentos, né? Treinamos a nós e os outros para que não haja mais problemas. E aí, depois de tudo isso, os problemas voltam a acontecer. E a gente fica meio decepcionado, right? Não fala nada, mas lá dentro tem uma certa frustração com isso. Isso vem desse idealismo nosso, dessa ideia de que o ser humano está aqui para resolver os problemas e muito mais nós. Por quê? Nós temos Deus, somos servos de Deus, temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos todas essas ferramentas, então não é possível que a gente não resolva esses problemas, right? Nossa expectativa sempre é que os problemas sejam resolvidos, mas me parece que Deus não pensa muito assim. Me parece que Deus, ele gosta de pensar que os problemas são apenas um ingrediente a mais no bolo que Ele está fazendo. Sabe, para Deus os problemas sempre estarão conosco, não importa o quanto nós tentarmos eliminá-los. E me parece que Deus gostaria que a gente aprendesse a trabalhar com os problemas, contando com os problemas e através deles, tá? Me parece que a visão de Deus é que
esse é um tempo de trabalharmos com problemas e não sem eles, tá? E esse verso que eu li, Jesus nos prometeu os problemas e aflições. No mundo tereis aflições, tá? Eu vou começar a ler textos com você. Se você for tão rápido quanto eu para abrir a Bíblia, a gente caminha junto. Se não, como vai ser muitos textos, eu vou ter a liberdade de caminhar rápido. Por exemplo, Romanos 8:18. O apóstolo diz: porque tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Me parece que esse tempo presente é esse tempo, tá? É um tempo de aflições. E eu queria trazer uma ideia para a gente pensar. Existem dois ingredientes que a gente gosta de separá-los, né? É o doce e o amargo, né? A gente quer tirar todo o amargo da vida e tirar todo o amargo de tudo, para que fique só o doce, tá? E na verdade, Deus nos concede muito doce na vida, muitos momentos bons, muitos momentos maravilhosos, tá? E o doce está lá. Quem testemunha isso? Não importa, o doce está sempre lá. É ou não é verdade? Só que o amargo também. O amargo também está lá, em algum lugar. E como a gente fala em inglês, é bittersweet. It's not only sweet, it's not only bitter, it's bittersweet, right? Porque é misturado. É um pouco de doce para você tolerar o próximo amargo que vai vir. E você sai daquele amargo, aí Jesus te dá uma gotinha de mel de novo e você tem um pouquinho de doce. Eu penso que esse é o sistema de Deus hoje, é misturar o doce com o amargo. E eu penso que a gente precisa ter esse tipo de pensamento para encarar a vida com mais realidade. E não ficar nessa ansiedade de só tem que haver doce e só vai haver soluções. Por exemplo, deixa eu ler alguns textos com você. 2 Coríntios 4:16. O apóstolo diz essas palavras, que eu gosto muito desse texto. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso exterior se esteja consumindo. Bom, aqui está o amargo. O exterior está consumindo. Contudo, o interior se renova. Está misturado. Tem uma coisa consumindo do lado e outra se renovando do outro. Fala se não é assim. Agora, a gente gostaria que tudo estivesse sendo renovado ao mesmo tempo, não é, Christian? O tempo todo, mas não é. Um está consumindo, o outro está sendo renovado. E no verso 17 ele diz: porque a nossa leve, presta atenção, os dois ingredientes, leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glórias. Ou as duas coisas de novo, o doce está aí, a glória está aí, há uma promessa, uma esperança, mas há uma momentânea tribulação que está lá também. Gostaria de pedir, se você for rápido o suficiente, para ir para a primeira carta de Pedro, e você voltando ao Apocalipse vai achar mais fácil. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, um versículo que eu gosto demais, já preguei aqui esse texto, porque ele retrata mais uma vez a mesma coisa. 1 Pedro 5:10. Veja o que o apóstolo diz aqui. O apóstolo diz, 1 Pedro 5:10, e o Deus de toda graça, começou com doce, começou com o mel, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Mais um pouco de doce, Júnior, mais doce para nós. Depois de haver sofrido por um pouco, bem, o amargo está aqui no meio do sanduíche. Right? E aí como que o verso termina? Depois de haver sofrido por um pouco, vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. O verso é um sanduíche. Começa com o doce da graça, que nos chamou à eterna glória, termina com aperfeiçoar, confirmar e fortalecer, mas no meio dele está, depois de haver sofrido por um pouco. Quem entendeu essa palavra? Entendeu, amém? Então eu posso parar de pregar e a gente pode ir embora, porque eu só vou repetir o que eu acabei de falar. Deus gostaria, presbítero Douglas, que a gente tivesse essa ideia. Seja idealista, espere pelo céu, espere pelo mel,
mas espere pelo amargo. Aprende a lidar com as duas coisas. Eles fazem parte desse tempo da nossa vida na terra. Ok? So, na visão de Deus, presta atenção, agora eu vou um pouco mais além. Agora Deus vai apertar um pouco mais para nós. Porque na visão de Deus, importa que haja problemas. Eu estava anotando os pensamentos que Deus me deu e eles encaixaram nessa mensagem, que Deus vai dando pedaços para um pregador, né, até ele juntar. E um dos pedaços que Deus me deu foi: There must be troubles. There must be troubles. Tem que haver problema. Como assim, Senhor? Tem que haver? Eu queria que você olhasse quantas vezes os versos que a gente vai ler agora, existe a palavra importa. O que importa? Importa aqui significa é necessário, não é opcional, importa. Importa que haja certos problemas. Vamos começar? Vamos começar com João 3,14, Evangelho. Jesus não só incluiu os problemas, ele disse que importa que passemos por eles. Sou João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus está descrevendo, assim como na minha vida, eu tive que passar, foi necessário, é importante, é necessário, importa. Todos os versículos que eu vou ler agora tem essa palavra importa. Vamos para Lucas 24, 7. Estava em João, volta 3 páginas e você vai estar em Lucas 24, 7. E disse Jesus: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Queria fazer uma pausa, porque enquanto Jesus está falando das suas tribulações que ele tem que passar, eu queria que você soubesse que há coisas que você tem que passar. Ok? Importa que você seja provado. Importa que você seja aprovado em certas provações. Importa. Alguém diz comigo, importa. Sabe, nós estamos no business da igreja, e não é business de homem, é business de Deus. Por isso que eu falo dessa forma, que é um business. Entenderam? A igreja é business de Deus ou não é? Sabe que tipo de business é? O business do teste. Deus propõe coisas para os homens e espera a reação deles. Deus espera que você vença dificuldades, que você passe por cima delas, que você supere, que você faça um jejum para pegar um valente, que você faça alguma coisa. Importa que haja um bloqueio na sua frente, importa que haja um obstáculo para você pular, importa. Alguém diz comigo, importa. Porque nós somos qualificados com o que a gente faz diante daquilo que importa. E importa que haja problemas, importa que haja dificuldades. Alguém repete comigo, por favor. No mundo tereis aflições. Come on, gente. Ele não falou, no mundo tereis opções. Rima, mas não é verdade. No mundo tereis aflições. Vamos para Atos 14, 22. Alguém diz comigo, eu amo a palavra de Deus. Eu também amo a palavra de Deus. Atos 14, 22. Confirmando as almas dos discípulos, tá? Exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações importa, é necessário entrar no reino dos céus. Come on, church. Come on, church. Você tem que botar na sua cabeça e no seu espírito que crente vai sofrer. Crente tem que sofrer. Crente, alguém diz comigo, crente tem que vencer sofrimentos. Eu passei uma depressão em 2017, né? E aí Deus falou,
quando eu saí daquele lugar. Eu te levei lá. Ah, então não foi eu que fui. Não foi nem o inimigo que fez nada. Foi Deus que me levou lá. Sabe, importa que você passe por algumas coisas e você seja aprovado. Importa. Deus não abre mão. Não está ali, mas o Espírito Santo já falou comigo 3 vezes aqui, então eu vou obedecer. Abra em Lucas 22, 31. Para você verificar o que Pedro teve que passar, sem ele pedir, não estava no programa dele, não estava no desejo de Pedro, mas ele teve que passar por isso aqui em Lucas 22, 31. Sabe, Jesus chama Simão e diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Me parece que o requerimento do inimigo foi todos os discípulos. Vos pediu. Mas Jesus intercedeu por Pedro. E o verso 32 ele diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora presta atenção na última frase do verso. Tu, quando te converteres. Como é que está escrito aqui? Fortalece os teus irmãos. Presta atenção. Para que Pedro pudesse cumprir essa missão, quem aqui gostaria de ser levantado por Deus para fortalecer os irmãos? Gostaria? Então se prepara, porque Satanás pediu para te testar primeiro. Importa. Ou você acha que vai edificar os irmãos assim do nada, sem passar por nada? Você está entendendo como que é o mundo espiritual? O mundo espiritual, ele exige certos testes que você tem que passar. E você tem que vencer. Isso importa que eu e você sejamos enfrentados por certos valentes, e que a gente enfrente ele, sinta o bafo dele na nossa cara, e que a gente enfrente ele, que a gente os vença. Alguém diz comigo: importa? O crente precisa acordar para isso. Diga assim: eu preciso ser provado. Fala assim: bem provado e aprovado. Você só é aprovado depois que é provado. Gente, ninguém é aprovado sem passar nada. Então importa que eu e você passemos por algumas coisas, e que a gente demonstre coragem, altruísmo, certeza, determinação diante daquele obstáculo. Deus manda um leãozinho no seu caminho e falou: dá uma rugida assim, só para ver como ele reage. Aí ele, e você, porque tem crente que o leão dá uma rugidinha, ele sai miando. Importa que você seja aprovado. Agora vai comigo para 1 Coríntios 11, 19. No mundo tereis aflições. 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Você nunca pensou que haveria um versículo na Bíblia dizendo que tem que ter problema na igreja? Porque na cabeça da gente, não pode ter problema na igreja, e Deus quer resolver os problemas da igreja, e Deus está libertando a igreja para não ter problema em Deus. Não, não é bem assim que eu penso. Na verdade, eu quero alguns probleminhas lá, para testar os aprovados. Deixa uma fofoca, deixa uma ofensa, deixa alguém que seja hipócrita, coloca aí alguém que vai... É um sócezinho, é um ingredientezinho, é uma pitada de sal. Quem entende o que eu estou falando? Deus não trabalha só com mel. Deus coloca o amargo no meio. Deus é um padeiro inteligente. Deus é um padeiro corajoso. Quem entende essa frase que eu sempre falo? Temos um Deus corajoso. Assustador. 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 Ele põe um exército de midianitas na frente de um homem, permite ele ajuntar 32 mil soldados, depois fala assim: não, eu queria que você fosse, mas é só com 300. Eu falei: você está brincando comigo? Não, eu queria que você fosse, mas é só com 300. Deus é assustador. Importa que Ele nos tire desse medo, dessa pequenez humana, e que a gente seja aprovado nas aflições que nós passamos, tá?
Na visão de Deus, se você eliminar todos os problemas, vai ficar faltando algo importante. Ok? Na visão de Deus, vencemos com os problemas e não sem os problemas. Alguém pode dizer isso? Deus vence com os problemas, não sem eles. E agora eu queria falar isso sobre Deus, porque nós precisamos mudar o nosso paradigma aqui, tá? Nós precisamos aprender a trabalhar com os problemas e ter uma atitude mais receptiva, menos rejeitante dos problemas, porque Deus, Ele está filtrando essas coisas e enviando no nosso caminho. Eu queria dizer para você que a mentalidade de Deus é incluir os problemas nos projetos dEle. Ei, a mentalidade de Deus é, Ele inclui problemas nos projetos dEle. Tá, existem dois tipos de padeiros diferentes. Eu gosto de usar essa ideia do padeiro, porque nós somos padeiros e Deus também. Tá? Só que se depender de nós, a gente só usa ingrediente bom. Alegria. Rejeição? Não, por que eu vou passar por rejeição? Não quero passar por isso. Nós nunca vamos usar contrariedade no nosso bolo. Eu quero 5 dias de contrariedade na minha semana, para me fortalecer. Quem gostaria aí? Ninguém pensa nesses ingredientes. A gente só pensa em dias de paz, e amor, e alegria, calmaria e tranquilidade. Eu queria que você pensasse no bolo que a gente faz. Irmão, é arrepiante, é repugnante, de tão doce. É só docinho, só docinho, só docinho, só docinho. Enjoativo. Deus, não, eu vou fazer um bolo mais sóbrio. Eu vou fazer um bolo que quando você provar do mel, você vai sentir o gosto, vai valorizar o mel, porque depois a tua boca vai ficar amarga, e você vai ter que suportar ali um amargozinho, e suportar de novo, e um melzinho de novo, e assim o bolo de Deus é um bolo mais inteligente. Só existem dois tipos de padeiros, esse que inclui os problemas, e um que elimina todos eles. Eu quero dizer que o bolo de Deus sai melhor, é um bolo que não economiza dificuldade. Eu queria perguntar se Deus economizou dificuldades na sua vida. Sim, eu podia diminuir um pouquinho, né? Não, é a quantidade certa. Eu não estou fazendo um coelhinho, estou fazendo um leão. Eu não estou fazendo... Irmão, deixa eu te falar o tipo de ovelha que Jesus faz. Você precisa entender que quando Ele nos chama de ovelhas, a gente não pode se empolgar muito com esse título e ficar pensando só na ovelhinha que você conhece. Porque Mateus 10,16, sabe o que Ele diz? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de outras ovelhas. Eu vos envio como ovelhas para o meio. Então eu queria te perguntar, que tipo de ovelha é essa? Que Jesus envia ela por meio dos lobos, com certeza de que ela não será devorada. Irmão, é uma ovelha que ruge como leão. É uma ovelha diferente, irmão. Nessas ovelhinhas que mia e sai chorando por aí, não. Quem entendeu o que eu falei? Hein? Como é que Deus te envia por meio dos lobos e você não morre lá? É porque você é uma ovelha diferente. Você é uma ovelha que aprendeu a vencer a dificuldade. Deus botou tanto tropeço na sua frente, você pulou tanto que as pernas ficou fortes. Deus te testou tanto, Deus build you up. Deus fez você um fortress, um castelo. Deus fez você só tem cara de ovelha, mas dentro de você é um leão. Ei, aleluia. Irmão, a igreja de Jesus não é um povinho que fica miando na esquina, não. Quando o diabo faz uma careta para você, irmão, se o diabo faz careta para alguém na Bethesda, ai dele, porque ele ouve, mas ele ouve na cabeça dele. Em outros lugares, o pessoal só fica chorando, assim, misericórdia, Deus tem misericórdia, você não está vendo não, desse jeito, você não está vendo não, como é que você faz isso comigo? Da Bethesda, esse não. Se o diabo miar na cabeça de alguém aqui, na casa de alguém aqui, ele vai ouvir um rugido lá ou não vai? Ele vai receber uma reação lá ou não vai? É esse tipo de ovelha, irmão.
Mas ela é forjada onde? Nos problemas, nas provações. Isso importa que haja problemas. Eu queria que você pensasse que tipo de igreja Deus teria se Ele eliminasse todos os nossos problemas. Que tipo de igreja Ele teria? Nunca enfrentou nada. Nunca vi. Sabe aquele filho que a mãe não deixa nem calçar o sapato? Ela calça o sapatinho dele. Não deixa ele nem pegar o prato do fogão. Senta aqui que eu vou pegar o seu pratinho. Que filho ela está criando? Vai morrer no deserto. Vai morrer no deserto. Deus não faz isso não. Ele bota a comida lá e fala, você não vai levantar não? Eu estava esperando você mandar um anjo. Você está esperando o anjo, você vai morrer de fome aí. Você levanta. Irmão, eu amo Deus. Alguém diz, eu amo o Senhor. Ele é o melhor pai que a gente não consegue ser. Eu queria te perguntar, qual é o pai aqui, incluindo a mim, que não gosta de eliminar o máximo de problema na vida dos seus filhos? Eu sou o primeiro a levantar a mão. O que eu puder fazer para eliminar de problema para ele, eu vou fazer. Você não faz a mesma coisa? Deus não. Rapaz, eu admiro demais Deus como pai. Fica sentado e não se levantar. E você ainda chorando, ainda gritando, você não está me ouvindo não? E Deus, eu estou, mas não vou fazer nada. Eu quero que você passe por isso. Eu vou ter uma pessoa melhor que vai sair do outro lado. Sabe, Deus pensa assim, eu quero dizer que Deus não economiza dificuldades na nossa vida. Alguém abre comigo em Êxodo, capítulo 13. Olha esse verso aqui. Êxodo 13, 17. Irmão, você vai pensar assim, Deus podia ter facilitado um pouco a saída dos filhos de Israel do Egito. Os coitados estavam lá 430 anos debaixo da escravidão. Agora eles estão saindo do Egito e Deus ainda leva eles pelo caminho mais difícil? Come on. Êxodo 13, 17. Ora, quando o faraó deixou o povo ir, e você sabe, né? A dificuldade que foi para deixar o povo ir. Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Come on, me parece que Deus não é muito prático às vezes. Parece que Ele não quer facilitar a nossa vida. Tinha um caminho mais perto. Ei, a Bíblia está dizendo que tinha um caminho mais perto. Mas Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, volte para o Egito. Verso 18, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Come on, church. Eu gosto de pregar um Deus realista. O Deus que eu leio na Bíblia é um Deus que põe dificuldades diante da gente a propósito. Fala assim, vou fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria que Deus confiasse em você? Sabe por quê? A gente fala muito de confiar em Deus, right? A gente precisa confiar em Deus, todo mundo aqui confia no Senhor, amém? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala. Eu encontrei um homem na Bíblia em que Deus confiou nele, Jó. Eu queria perguntar aqui, quem gostaria que Deus confiasse em você? Os irmãos já não querem que Deus confie na gente. Porque se Deus confiar em você, Ele sabe o que Ele pode fazer você passar. Ele sabe. Vou te dar um exemplo, né, que eu li num livro há anos, muitos anos atrás, de essa irmã que estava se sentindo abandonada por Deus, né? O crente às vezes sente assim, que Deus não responde mais. E ela teve um sonho que tinha 3 pessoas orando. E uma delas era ela. Então, as 3 pessoas ajoelhadas orando, e Jesus chegava no sonho dela, colocava a mão na cabeça da primeira, abraçava ela e ficava ali, e ela, oh, que fantástico. Quero ver o que Ele vai fazer comigo, né? Porque olha só, né? Gastou aquele tempão com ela ali. Aí quando ele chegou na segunda,
Ele só botou a mão no ar assim, ó. Nem ficou muito tempo. Aí quando foi nela, ele passou direto, foi embora. Aí ela falou, não falei? O senhor me abandonou. Olha lá, me largou sozinha, por isso que eu estou me sentindo abandonado. E Deus falou com ela assim, não. A verdade é que o primeiro tem uma fé tão fraca. Ele é tão frágil, que eu tinha que estar lá o tempo todo tocando, não é? Falando com ela. Tem crente que chega para nós, pastor, Deus responde tudo que eu falo. Eu falo, então tu é fraco mesmo, porque ele tem que responder tudo que você pede. Deus responde tudo que eu peço. Pastor, não estou nem terminando de falar, ele já está respondendo. É porque tu é tão baby, que ele tem que responder logo. O outro já tem um pouco mais de maturidade. Deus já trata diferente. Quando você amadurece, sabe, a desvantagem da maturidade é que Deus tira você do colo e põe você para andar. Ou você cresceu, quer que eu fique te carregando no colo? Está pensando o quê? Eu queria perguntar, qual a mãe que carrega um menino de 10 anos de idade aqui? Mas você não carregava ele quando ele tinha 10 meses? Por que você parou de carregar ele? Se você amadurecer, Deus falou, pancada está vindo aí. Aquela irmã tinha uma fé tão forte, Deus falou, você tem uma fé tão forte, eu posso confiar em você, por isso que eu não preciso ficar te dando sinais, mas fala para mim se a gente não quer que Deus trate a gente como bebê a vida inteira. Você tem que esperar um tratamento de Deus diferente. Agora presta atenção, eu li que o Senhor levou eles pela terra do Mar Vermelho, que é o caminho mais longo, não é? Mas lê comigo o verso 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia e aleluia. O Deus que me leva pelo caminho mais longo vai comigo. O Deus que me leva pelo caminho mais difícil vai comigo. E se eu estou entendendo a natureza verdadeira de Deus, na Bíblia que eu leio, Ele é um Deus que gosta de nos preparar, de nos testar, de nos forjar. Sabe por que eu gosto da palavra forjar? Porque é uma coisa que você mete um ferro no fogo e fica batendo em cima dele, até ele sair uma arma. Quem entende que Deus está fazendo isso de você? Ou pelo menos tentando, porque tem gente que não deixou ainda. Toda vez que Deus põe você no fogo, tira daí, Senhor, você está pensando o quê? Você está querendo me queimar todo? Está ardendo, mas eu estou precisando amolecer o ferro para bater, ainda vou dar umas pancadas. Não, Senhor, comigo não. Se você não deixa Deus te forjar, você vai ser o quê? Florzinha de Jesus, no jardim dele, uma florzinha frágil, que o lobo mal sopra, aí você cai. Aqui nessa igreja não tem florzinha de Jesus. Deus não trabalha só com ingredientes bons. Ele até me incluiu no plano dele. Incluiu você também. E quer saber quem ele inclui no plano dele? O diabo. Deus não trabalha só com ingredientes bons. Eu queria perguntar, aquele mensageiro que foi enviado para esbofetear Paulo, veio de onde? Mas não foi Deus que enviou? So, Deus incluiu a mim, que não sou um ingrediente maravilhoso, incluiu você, embora que você é melhor do que eu, mas Ele incluiu você também. Mas ei, Ele usa o próprio inimigo. Eu gostaria de falar que nós precisamos nos arrepender da ideia de vencer sem os problemas. Alguém está entendendo a mensagem de Deus essa noite? Alguém concorda que talvez você não pensasse assim? Que a gente está sempre querendo vencer sem problemas, mas você só pode vencer com os problemas? Então eu queria mostrar para você que toda oportunidade tem inimigos. 1 Coríntios 16, o verso 9. Coríntios 16, 9, o apóstolo diz:
Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, doce, mel, mas há muitos adversários. O amargo chegou. Não tem para onde correr, a Bíblia toda é assim. Toda oportunidade inclui inimigos. Não há como vencer sem os problemas. Fala para mim se nós não preferimos o caminho mais fácil. Preferimos ou não? Só que Jesus mandou tomar o caminho mais difícil. Foi ou não? Mateus 7,14. Abre lá. Mateus 7, 13 e 14. Ele fala assim, tem duas portas. Só que eu vou avisar para você. Se você for escolher, escolhe a estreita, a apertada. Mas como assim, Senhor? Você tem uma larga. Fala para mim se faz sentido. Ei, Deus trabalha contra o nosso raciocínio. A nossa lógica não funciona na forma de Deus. Se tem uma porta larga que eu posso caminhar mais rápido, e tem um caminho largo que eu posso andar e mais rápido, será que Deus não está querendo que eu ande mais rápido? Não, às vezes Deus está querendo que eu ande mais devagar. Entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho e difícil que conduz à vida, mas larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Nem sempre na facilidade está a salvação. Nem sempre na facilidade está a salvação. Então, eu queria falar da inescapabilidade, essa palavra existe, é inescapável, a inescapabilidade dos problemas na comunidade, porque esse ponto aqui é um ponto diferente da mensagem, eu queria que você prestasse atenção. Deus nos obrigou a viver em comunidade, família, vizinhança, cidade, escola, trabalho, igreja, é ou não é verdade? Eu queria dizer que ninguém consegue sobreviver fora da comunidade. Porque quando alguém diz assim, eu vou sobreviver fora da comunidade, eu vou me afastar, mas ele se afasta para um quartinho dentro da cidade. Eu estou falando fora da comunidade, amigo. Eu estou falando de você ir para o deserto do Saara, sem carro também, sem nada. Vai viver lá sozinho, sem o padeiro que faz aquele pãozinho, porque você não pode depender de ninguém. Sem o cara que construiu o carro, porque você não pode depender de ninguém. Sem o cara que fez casa, que fez a tendinha, sem ninguém. Viver sozinho, quem está entendendo? Alguém diz comigo, eu não posso viver sem ninguém. Presta atenção, gente. Presta atenção nisso aqui. Esse ponto, só esse ponto seria a mensagem para eu pregar. Eu vou chegar em algum lugar aqui. Ninguém vive sem comunidade. Ninguém vive sozinho, sem família, sem amigos, sem ajudantes. Ninguém vence sem estar dentro de uma comunidade. O homem não vence sozinho, tá? E outra coisa, a nossa fé, ela é praticada dentro da comunidade. O que tudo isso significa? Quanto mais pessoas em nossa vida, mais problemas. Você quer eliminar todos os problemas? Tira todo mundo da sua vida. Pai, mãe, filho, irmão, parente, os amigos que não gostam de você, e todo mundo fala mal de você. Tira todo mundo. Mas eu queria saber se você vai conseguir sobreviver. Fala para mim, se Deus não nos obriga a viver com os problemas. Porque para você depender do padeiro que te traz o pão de manhã, você tem que tolerar o padeiro. E ele passa na rua buzinando e te acorda fora da hora. E você tem que tolerar aquele irmão na igreja que ele te perturba, mas por que você tem que ficar dentro daquela igreja? Porque sem a igreja você não vai. Então assim, Deus te obriga a ter que tolerar os problemas da comunidade. Deus nos obrigou a viver com os problemas. Quer eliminar todos os problemas? Sai da cidade, vai morar no deserto, sem trabalho, sem a profissão de ninguém para te ajudar, sem o agricultor, vai plantar a sua comida lá no deserto, e você não quer depender de ninguém. Agora, vou levar você para um versículo que vai explicar isso, Provérbios 14, 4,
Talvez ninguém nunca pensou no que esse verso significa, mas Provérbios 14:4 diz assim: onde não há bois, e aqui eu estou na versão atualizada, a manjedoura está vazia, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Outra versão diz assim: onde não há bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Olha para mim um minutinho. Quem já cuidou de boi? Se eu falar aqui, os vaqueiros vão levantar tudo. Deixa para lá. Mas se você não quiser lidar com esterco de boi, não mexa com boi. Mas se você não tiver boi, não vai ter colheita. Você tem que escolher. Ah, não, eu não lido com isso. Ah, é? Então morre de fome. Ele não vai arar a terra para você. Onde não há bois, o celeiro está limpo. Limpo de colheitas, mas limpo também do esterco do boi. Você não tem que limpar nada. Você não tem sujeira nenhuma para limpar. Porque se você quiser depender do boi, você vai ter que dar sal para ele, você vai ter que dar capim para ele, vai estar sujo, você vai ter que ter aquele trabalho todo. As pessoas querem a bênção sem os problemas. E Deus está dizendo, ou você aprende a trabalhar com os problemas, ou não vai ter o que você quer. Quero casar, mas ele não pode ser assim. Sorry. Fica solteira. Quero pastorear, mas não quero lidar com um crente difícil. Sorry. Você tem que escolher. Ou você assume a sujeira dos bois e tem a colheita, ou terá um celeiro vazio. Tá? Nós precisamos assumir uma visão mais inclusiva dos problemas. Jesus prometeu eles. E a única forma de Deus nos consolar é fazer-nos passar por problemas. Agora, por favor, vamos falar do Deus da consolação. 2 Coríntios 1. Olha que palavras lindas do Espírito Santo através de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 1. A partir do verso 3, veja quantas vezes aparece a palavra consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é? O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados. Eu amo esse texto, e você? Só que no meio da palavra consolação tem o quê? Tribulação. Porque não tem como Deus ser um Deus consolador, se Ele não for também um Deus atribulador. Ele te traz as tribulações. Verso 5, porque as aflições, como as aflições de Cristo, transbordam. Irmão, transbordar é quando o negócio enche a medida e derrama. Porque as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. O que é que está no contexto da consolação de Deus? As aflições de Cristo. Versículo 6, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Irmão, tribulação e consolação andam junto. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera, suportando com paciência, as mesmas aflições que nós também padecemos. Escuta, quando você lê a Bíblia, leia com calma. Observa os termos, observa as palavras que estão ali, porque a mensagem está ali, está clara. Alguém diz comigo, não tem consolação sem tribulação. O mesmo Deus que traz uma, traz a outra. O que eu quero dizer é que nós precisamos meio que parar de rejeitar certos problemas. Dizer para Jesus assim, então você apostou em mim? Então vamos nessa. Você apostou em mim para eu passar por isso? Alguém já falou isso para Jesus?
Presta atenção, as palavras que eu vou falar são muito profundas agora. Alguém já falou isso para Deus? Você apostou em mim para passar por isso? Thank you. Estou contigo. Vamos nessa. Você confiou em mim para eu passar por isso. Levanta uma das mãos, fecha os olhos. Fala para ele, eu aceito. Eu aceito, Senhor. Pode me provar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, mas eu vou reclamar. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Não suportaria sem te ver por perto. A obra depende do seu Criador. Quero declarar que o Espírito de consolação vem sobre ti. Ele está nesse lugar. Fala para ele assim, eu recebo tudo aquilo que você aposta em mim para eu passar. Eu recebo a graça, a força, a estratégia para vencer com os problemas, não sem eles. Alguém dá glória a Deus um minutinho, alguém agradece. O nosso Deus é inteligente. O nosso Deus é inteligente por aquilo que nos permite passar. Então, nesse contexto, se a sua vida está tendo problemas, então ela está certa. Presta atenção aqui. Jesus falou, vocês vão ter problema. Falou ou não falou? A sua vida está tendo problema, está ou não está? Então fala assim, minha vida está certa. Bom, se Jesus falou que você vai ter problema, aí você está vendo a profecia cumprir, então sua vida está certa. Porque quantas vezes a gente chega para Deus e fala assim, e aí, o que passou? O que está errado? Como pode? Comigo? Mas por quê? Mas eu não te falei, eu não prometi. Em outras palavras, não tem nada de errado, está passando por problemas. A mensagem é meio amarga, não é? Fala assim, não é bittersweet. O pastor lê um versículo de consolação, ele lê outro de pancada na cabeça da gente, que a gente tem que aceitar as tribulações. Porque a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a perseverança, e a perseverança produz... vamos ler esse texto? Vamos ter que ler. Vamos ter que ler esse texto. Agora vai ganhar um presente, quem me disser onde ele está. É 1 Coríntios. Que no segundo eu já chequei. Na verdade, é Romanos, na verdade. Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 3. Verso 2. Por quem obtivemos o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, verso 4, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, verso 5, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nós. Ei, sabe por que Deus permite a tribulação e vida da experiência e a esperança? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Come on. Deus acredita tanto no seu amor em nosso coração, que Ele permite a tribulação. Deixa eu só dizer uma coisa indo para o final da minha mensagem. O que nós precisamos aprender é a ter menos problemas. Sabe por quê? O nosso problema é que nós aumentamos os problemas. Jesus nos deu 3% de problema. A gente pega meio copo d'água e faz uma tempestade. Não é nem um copo. O nosso problema é que a gente aumenta os problemas. A gente amplifica, a gente potencializa, a gente glorifica os problemas. Irmão, o crente glorifica o problema ou não glorifica? É uma glorificação de problema aqui. Ei, em nossa obsessão de resolver os problemas, eliminar os problemas, nós causamos mais problemas para nós. Tá? Em nossa rejeição dos problemas. Sabe que na rejeição dos problemas, às vezes está rebelião?
por que o Senhor deixou eu passar por isso? E Deus, quem está falando mesmo? Um caco de barro está gritando com o Criador. Às vezes é uma rebelião em nós, quando a gente se recusa a passar por certas coisas, hein? Eu me lembro que a igreja estava muito ruim em 2016. Vocês não lembram que vocês não estavam nem na nossa vida ainda? Alguém diz, graças a Deus que não estava lá, pastor. Mas a igreja estava bem difícil naquela época, 2016. E a igreja estava ruim, mas era ruim. Mas o pastor estava pior. E o pastor estava mal. E eu falei para o Senhor assim, não gosto dessa igreja. Não gosto do jeito que ela está. Não estou feliz. Não tem músico, não tem isso, não tem aquilo. E Deus, ouvindo aquela conversa, sabe o que Ele falou para mim? Você está em rebelião contra mim. Eu falei, como assim? Porque você quer a igreja melhor do que eu quero. Eu não quero ela boa agora. Qual é o seu problema? Quem você pensa que você é? Para não ter a igreja ruim como ela está. Sabe quando a gente está se recusando a passar um problema e Deus, eu quero que você passe, mas eu não quero passar. Mas eu quero que você passe. E você está rebelado contra o Senhor. E eu tive que fazer uma oração de arrependimento da rebelião. Eu falei, deixa quebrar, passa tudo, eu vou me submeter. Foi aí que Deus mudou a situação. Quando você para de rejeitar o problema, Deus resolve o problema. Deus só estava esperando você baixar a cabeça. Agora eu vou falar com os vaqueiros de novo. O pessoal da boiada aí, fala comigo. Quando você põe o jugo no boi, e ele é novo, ele baixa a cabeça e puxa o carro numa boa? O que ele faz? Ele quebra tudo, ele fica se batendo, ele se machuca todo. É ou não é verdade? O boi novo, sem experiência, se machuca todo. Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo. Mas, Jesus, eu não quero passar por isso. Toma o meu jugo, é manso e suave. Quando o boi amansa, o jugo dói. Ele não carrega o jugo o resto da vida? Numa boa. Eu vou falar para você, tem uma quantidade de provações, tem uma situação que a gente precisa aprender a passar. Eu me lembro, vamos em frente. Esquece o que eu me lembro. Você sabe como nós diminuímos os problemas? Aceitando os poucos que nós temos. Alguém diz comigo, eu tenho poucos problemas para aceitar. Então aceita, irmão. Aceita eles. Especialmente aqueles que Deus não vai mudar. Sabe o que a aceitação dos problemas nos leva? A uma submissão, a uma obediência, a uma sujeição, a uma aceitação e uma renúncia da soberba. Tá? Isso é o que nos leva à aceitação dos problemas. Vou terminar a mensagem, vou seguir, vou cortar um monte de textos que estava aqui. Deus me deu muitos textos nessa mensagem, não vou seguir por causa do tempo. Vou falar só isso aqui, aprendendo a celebrar a vida com os problemas. Espera aí, tolerar é uma coisa, agora celebrar você foi longe demais. Não, mas a Bíblia manda celebrar com os problemas, como é que você vai fazer? Nós precisamos decidir viver uma vida alegre com os problemas. Irmão, porque tem gente infeliz até hoje na igreja, porque não aceita. Esperando para ser feliz, os problemas serem resolvidos, que eles nunca foram resolvidos. Quero que você entenda a lição que Deus ensinou a Paulo, em 2 Coríntios 12, ele falou, a minha graça te basta, não vou resolver esse problema, aprende a ser feliz com ele. Em 2 Coríntios 12, 10, o que Paulo diz? Aprendi a me contentar com as minhas tribulações. Aliás, eu tenho prazer nas minhas... Gente, para com isso aqui, eu não cheguei lá ainda, eu quero chegar, estou lutando para chegar. Alguém disse comigo assim, me leva, pastor. Para onde? Para esse lugar onde você se regozija nas aflições. Já não estou falando de tolerar. Se você acha que esse versículo não está na Bíblia, faz questão de se abrir. 2 Coríntios 12, 10, quando ele fala para Paulo, a minha graça te basta, Paulo responde assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, irmão, não é com rebelião não, de boa vontade, me gloriarei nas fraquezas,
E no verso 10 ele diz: porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades e nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Ei, aqui existe uma maturidade que muita gente não chegou. Sentir prazer quando tem que passar pelo que Deus quer que eu passe. Por favor, alguém diz comigo: Deus vai resolver quase todos os meus problemas. Dá glória comigo, só um pouquinho, por favor. Dá glória comigo. Deus vai resolver quase todos. Agradece a Deus comigo, por favor. Senhor, obrigado. Você vai resolver quase todos. Eu celebro todos que o Senhor vai resolver. Agora fala assim: Senhor, eu vou me alegrar naqueles que o Senhor não vai resolver. Então deixa eu terminar a mensagem. Não há nenhum texto na Bíblia que diz assim: havia um Deus feliz com o maravilhoso plano da criação. Quer dizer, na verdade tem um texto que diz isso, Gênesis 1:31, diz assim: olha, viu Deus tudo quanto tinha criado, e eis que era muito bom. Ele estava feliz ou não estava? Com o que ele criou. Mas não tem nenhum texto que fala assim, que um dia, que Deus estava tão feliz com a criação dele, aí um dia ele ficou triste. Ele ficou triste porque aí os anjos se rebelaram, e a criação deu problema, e ele não estava esperando por isso, e aí juntou os homens e fizeram uma rebelião também, aí o coração de Deus ficou mais triste ainda, e que Deus ficou tão triste com esse plano dele, que ele até pensou em desistir, e não sei se vai dar certo, porque eu fiz uma criação perfeita, e agora tem um monte de problema aí, e eu não trabalho com problema, então assim, eu vou abandonar esse plano. Alguém lê essa Bíblia em algum lugar? Eu quero te perguntar, por que é que Deus continua tão feliz com o plano dele, com tanto problema no meio? Por que é que Deus continua tão feliz com o plano dele, com tanto problema no meio? Alguém já pensou nisso? Então pensa agora, antes de terminar essa mensagem. Porque Deus nunca ficou triste, porque sua criação agora deu problema. E agora ele tem que lidar com rebelião. E agora ele tem que lidar com morte. E com tanta guerra. E com tanta situação. Deus nunca ficou triste. Ele já contava com os problemas. Eu quero declarar que Deus se desafiou a si mesmo com o desafio que ele nos deu. Qual? Trabalhar com os problemas. Ele é o primeiro que trabalha com problema. Deixa eu te dar uma prova. Trabalha comigo. Você não quer te magoar não, mas ele trabalha com você também. Deus se alegra com o seu plano, apesar dos problemas. Deus não teme problemas. Eu quero ler Jeremias 33:20. E estou precisando de ajuda em oração para terminar a mensagem. Quando a mensagem é muito rica e você quer terminar ela, mas eu preciso de oração aí. Jeremias 33:20, olha só. Assim diz o Senhor: se puderes invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também no pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Depois de todo o trabalho que os reis de Israel deram a Deus, depois de todo o pecado que os sacerdotes deram a Deus, Deus falou: não quero saber, eu não vou invalidar o meu pacto com o sol, nem com a lua, nem com Israel, porque eu não tenho problema, eu trabalho com eles. Come on, church. Eu não sei você, mas eu admiro Deus. Não tem medo de problema. Tá bom. Eu vou ler Isaías 42:16. Vou ler. Vocês não estão orando não, Vocês têm que orar aí para eu terminar. Isaías 42:16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-os-ei caminhar por veredas que não têm conhecido. Tornarei as trevas em luz perante eles, e aplainados os caminhos escabrosos. Essas coisas lhes farei, não os desampararei. Eu te pergunto, não seria mais fácil Deus não permitir cego existir? Ele falou: não, deixa o homem ser cego.
porque agora eu vou me dar o trabalho de guiar um cego. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim se Deus não gosta de trabalhar com problema. Levanta a mãozinha, por favor. Fala assim: Senhor, me ajuda a gostar de trabalhar com os meus problemas. Irmãos, são tão pouco. São tão pouquinho. Olha para a tua vida. Quantos tem? Dá para contar nos dedos. Não dá nem para encher os dedos da mão tudo. São pouquinhos nossos problemas. E a gente ainda não quer resolver. Irmão, vem para cá, senão eu vou pregar a noite inteira. Vem cá, por favor. Vem para a gente orar aqui. Por favor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Se você está vindo para o altar, vai dizendo para o Senhor assim: eu quero aprender a trabalhar com os problemas. Solta as mãos assim, ó, não fica com a mão apertada não. Levanta as mãos para Ele e começa a dizer: eu recebo, Senhor, tudo que aquilo que você me deu. Se você já pensou em desistir, tenha fé. Ei, não pare de seguir. Você vai ver que o inimigo não vai. Olha aí, o crente até mesmo chorando e clama porque ele aprendeu a trabalhar com os problemas. Se chorar, ei, tem lugar para chorar nos pés do Senhor, em Jesus. Olha aí, tens o teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Canta comigo, crente. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Sorry, irmãos, toquei aqui no lugar errado. Sorry about that. Quem vai seguir em diante aí? Diga assim: eu vou seguir com os problemas que Deus quer. Agora eu quero declarar que Deus vai eliminar da minha vida e da sua todos os problemas que Ele não quer para mim e para você. O que Ele não quer, eu não quero. Essa é uma noite de aceitação, irmãos, no altar, tá bom? De submissão, de obediência. É uma noite de rendição, onde a gente vai dizer para o Senhor: Senhor, eu me submeto ao projeto do Senhor. Tudo aquilo que você me deu para me testar, para me provar, para me construir, eu recebo, Senhor. E eu quero que o Senhor faça a sua obra em mim. Faz minha ovelhinha daquela que ruge como leão. Deixa eu amadurecer, Senhor. Dá-me um espírito forte para trabalhar com os problemas, não sem eles. Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Eu declaro que nesse altar o anjo do Senhor está trazendo consolação no seu problema. O anjo do Senhor está trazendo consolação nesse altar. Há um Deus de consolação no nosso meio essa noite. Olha aí. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços. Alguém declara comigo: eu recebo o renovo do Senhor. Eu sou renovado essa noite para levar minha cruz, vencer os meus problemas. Yes, eu te abençoo essa noite com a consolação de Deus.
Como que é mesmo? Quando o crente está firme nos pés, como é que ele passa? Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas vai até o fim. Olha aí, se cair 1000 ao teu lado, ele não pode não. Está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque alguém diga: vou seguir com os meus problemas, os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Agora ore comigo, por favor. Alguém diz comigo: Senhor, eu renuncio toda rebelião em mim que não deixa eu aceitar as minhas provações. Agora ora com tuas palavras ao Senhor. Nós vamos orar uma oração de arrependimento. Deus, toda rebelião seja tirada do nosso coração. Se alguém entendeu essa noite que há uma rebelião em você, como estava vendo em mim alguns anos atrás, você diz para o Senhor: arranca de mim toda rebelião. Eu não quero me recusar a beber o cálice que o Pai me deu. Eu não quero me recusar a passar pelo que eu preciso passar. Fala para Ele: eu renuncio toda rebelião da minha carne. Eu denuncio ela ao Senhor. Não aceito rebelião em mim. Eu quero me submeter ao que o Senhor tem para mim. Esse é um lado da mensagem. Esse é um lado da oração. Agora o outro lado é assim. Diga assim: eu renuncio todo problema que o diabo está trazendo, que Deus não mandou. Agora abre a tua boca e manda ele cair fora. Tudo que não é de Deus aqui, tudo que o Senhor não mandou, todo espinho, toda arma, toda seta, tudo que o inimigo está trazendo que não é do Senhor, eu renuncio agora, eu mando embora, eu não aceito. Existe um lado dessa mensagem que você não pode aceitar, que é aquilo que o inimigo está tentando fazer, tentando trazer. Agora eu queria que você orasse e pedisse para Deus assim, repete comigo: Senhor, não deixa eu aumentar os problemas. Então conversa com Ele aí um minutinho, conversa com Ele aí. Quem sabe você está aumentando as coisas, você está aumentando aquilo que não é para aumentar, e você diz para o Senhor: me ensina a não aumentar as coisas, na minha rejeição, na minha luta, no meu debater, não deixe eu aumentar os meus problemas, Senhor, que eu sofra somente o que é necessário, que eu sofra apenas o que é necessário, somente o que é necessário. Alguém diz comigo: Senhor, não deixa eu me meter em negócio dos outros. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz assim: aquele que se mete em negócio alheio, se mete em confusão desnecessária. Então tem coisa que a gente arruma que não é para arrumar. Você vai falar o que não é para falar, você vai se meter no que não é para se meter. Deus não te deu aquele problema, Deus não te deu aquela aprovação, mas você é bocudo, você tem uma língua muito grande, e aí Jesus não pode te impedir de você sofrer uma coisa que não estava, diga assim, não estava no programa, você que colocou. Faz uma oração aí, pede para Jesus aí, me ensina isso, Senhor, não deixa eu arrumar problema para mim, Senhor. Querer resolver o problema da vida dos outros, querer consertar o mundo, querer fazer isso, querer fazer aquilo, ficar batendo na cabeça de alguém, ficar: Senhor, não deixa eu arrumar problema, comprar guerras desnecessárias. Alguém fala para ele: me ensina a comprar minhas guerras. Você não pode pegar todas, tem algumas que você tem que deixar para lá. Você não pode pegar todas, porque Deus não mandou você pegar. Então, eu te abençoo com sabedoria, discernimento, para você sofrer apenas o que... Alguém diz comigo: o ideal, sofrer apenas o que é necessário. Agora, antes de terminar desse altar, antes de sair desse altar, nós vamos orar pela consolação de Deus. Há pessoas sofrendo aqui essa noite, há pessoas precisando do consolo de Deus. Eu quero declarar que o Espírito da consolação está nesse altar. Aliás, eu queria sugerir um irmão orar com um irmão, uma irmã orar com uma irmã, um jovem orar com um jovem, uma jovem orar com uma jovem, pode orar até de 3, mas alguém ora por alguém. Eu quero que você peça: Deus, consola esta vida, consola este irmão, consola esta irmã. Presbítero Douglas, quero pedir que você especificamente orar com o pastor Pedro, por favor. Cada um de vocês, agora, em nome de Jesus, ora um pelo outro e declara agora uma bênção de Deus na vida. Venha a tua consolação sobre nós essa noite. Eu declaro o Espírito da consolação sobre nós. Espírito da consolação de Deus. Espírito da consolação de Deus nesse altar. Consola o teu povo. Limpa as feridas. Coloca o óleo nas feridas essa noite.
Coloca óleo nas feridas. Coloca óleo nas feridas. Limpa as feridas. Traz a cura espiritual. Traz o renovo. Tu és o Deus de toda consolação. Eu abençoo teus filhos. Recebe as orações. Abençoa as orações que estão sendo feitas agora, um pelo outro. Pai, eu te dou graças. Pai, eu te dou graças. Deus de toda consolação, eu te dou graças. Espírito da consolação, eu te dou graças. Jimakaru Shesho Arakatarabassa. Espírito da consolação, eu te dou graças. Jigebakatura Barebe Sarabakatabaha. Espírito de toda consolação. Seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Consola o teu povo nessa noite. Consola teus filhos. Consola tuas filhas nesse lugar. Consola os teus filhos. Espírito de consolação desce sobre nós essa noite. Obrigado. Espírito da consolação de Deus. Consola o teu povo, renova o teu povo essa noite. Toda ferida seja curada pelo sangue de Jesus. Toda dor seja sarada. Proclama o consolo do Senhor sobre nós. Renovo do Senhor em nosso espírito. Em nome de Jesus. 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 Só mais uma palavra de oração que eu queria que você fizesse sobre você antes de sair desse altar. Alguém diz comigo: Senhor, recebo na minha cabeça o óleo de alegria. Recebe aí agora, recebe agora. O anjo do Senhor está aqui, o anjo do Senhor está aqui. Óleo de alegria na cabeça. Tira a cinza e coloca um óleo de alegria. Tira o óleo de pranto e coloca um óleo de alegria. Eu declaro que o anjo do Senhor está ungindo a nossa cabeça. E não é com tristeza, é com óleo de alegria. Eu libero a alegria do Senhor sobre mim e sobre ti. Eu recebo a alegria do Senhor essa noite. Você sai daqui com a cabeça ungida com óleo de alegria. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Quando você tem óleo de alegria na cabeça, você passa pela aflição, tolera, alegre. Você não entende que é um óleo de alegria. E você sendo aflito e você alegre. É isso que Paulo está dizendo. Sem óleo na cabeça não dá. Então, óleo de alegria na cabeça. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.